Ora, muito bom dia. Muito obrigada pela vossa presença aqui no nosso webcast da FI Group. Aqui vamos falar um bocadinho sobre os benefícios fiscais que podem ser deduzidos agora na apresentação do IRC em 2025, ao que se aproxima aqui a data de entrega daqui da IES e do IRC. Aqui a nível de benefícios fiscais, vamos falar de vários. Vamos começar aqui a falar do CIFID 2, que é aqui mais focado na parte da ID, também no Patent Box, também aqui no seguimento da ID. Depois no REFI, que é mais focado aqui na parte de investimentos produtivos, o ICE, relativamente à capitalização das empresas, e o IFVS, relativamente aqui à valorização salarial. Começando pelo CIFID, é que o instrumento de incentivo fiscal à investigação e desenvolvimento empresarial é o mais utilizado a nível de benefícios fiscais pelas empresas e tem aqui como objetivo a concessão de um incentivo fiscal às empresas que desenvolvam atividades de investigação e desenvolvimento e que, portanto, consigam ir recuperar parte do investimento nesta ID, que nós chamamos ID, que é Investigação e Desenvolvimento, para terem aqui um desconto à coleta. Esta dedução à coleta pode ir até à sua totalidade, sendo que o montante não deduzido no ano em que é apurado este benefício fica em crédito fiscal durante 12 anos. O deadline da apresentação do CIFI, portanto, o CIFI tem de ser apresentado e submetido numa plataforma da ANI, e normalmente o deadline é 5 meses, são 5 meses posteriores ao fim do ano fiscal da empresa. Normalmente, a maior parte das empresas tem aqui o término do ano fiscal a 31 de dezembro do ano anterior, portanto 2025, e terão de apresentar as candidaturas até 31 de maio. Empresas com anos fiscais diferentes terão aqui estes 5 meses posteriores ao término do ano do fiscal. Relativamente aqui ao método de cálculo deste benefício fiscal, temos sempre uma taxa base de 32,5 face à despesa do ano N, neste caso 2025, e poderão ter uma taxa incremental de 50%, até um limite de 1,5 milhão, sobre a diferença da despesa do ano N, 2025, e a média dos últimos 2 anos. Para o cálculo desta despesa, há várias despesas elegíveis, sendo as mais comuns aqui a aquisição de ativos fixos tangíveis adquiridos em estado novo, portanto, sempre em estado novo, não podem ser equipamentos previamente utilizados e adquiridos em segunda mão. Custos com pessoal com habilitações iguais ou superiores a nível 4, ou seja, aqui um nível de escolaridade de ensino secundário com uma componente profissional, portanto aqui um curso profissional. E depois também aqui a parte das despesas de funcionamento, um máximo de 55% das remunerações, ordenados e salários deste pessoal afeta a ID. Aqui também podem ser consideradas pessoas com um nível inferior a 4, portanto tudo o que seja até ensino secundário, e estas despesas de funcionamento normalmente incluem tanto matérias-primas como também outros FSEs como água, eletricidade, trabalhos especializados. E, portanto, destas 3 primeiras despesas elegíveis, normalmente onde as empresas conseguem buscar um maior bolo de despesa face aos projetos de ID que decorrem na empresa. Relativamente a outras, há aqui outras despesas que são elegíveis, nomeadamente a contratação de atividades de ID, ou seja, se a empresa precisar de ajuda para a realização de alguma atividade, pode procurar essa ajuda e ter aqui uma contratação de atividades de ID junto de entidades idóneas. Entidades idóneas assumem-se como universidades, portanto centros de investigação, ou também outras empresas que tenham aqui o reconhecimento de idoneidade por parte da ANI e, portanto, são elegíveis a nível de fatura a 100% neste tipo de benefício. A nível de experiência da FI Group, nós temos uma taxa de aprovação de 96% e desde que iniciámos aqui trabalhos aqui no CIFID, com vários parceiros, já conseguimos acumular a nível de benefício 700 milhões de euros para as empresas parceiras. Aqui a grande questão que se depende normalmente nas empresas é como é que vamos conseguir identificar os projetos de ID na empresa e, portanto, aqui apresentamos o que nós chamamos o ciclo da ID. Portanto, a empresa identifica um problema, verifica se no estado de arte ou no setor existe respostas a este problema e caso não existam,
definem objetivos e hipóteses de como ultrapassar este problema. E, portanto, passam do que é desconhecido, do que é conhecido para a empresa para o que é desconhecido. E aqui entro na vertente da ID. Ou seja, entram aqui numa série de desafios que têm de ser superados através de trabalho sistemático, apoio de entidades idóneas, como referimos há pouco, e também muita interatividade. Ou seja, nem sempre pegamos num problema e este resulta em algo positivo. Portanto, há muitos resultados negativos ou não os esperados que também são resultados e, portanto, fazem parte aqui do ciclo da ID. Estes desafios e a resolução destes desafios vão gerar novo conhecimento, que vão dar uma resposta ao problema. Esse novo conhecimento pode gerar um protótipo, tanto a nível de produtos como de novos processos para a empresa, para o setor. Há a sua validação e com a sua validação há a transferência de conhecimento para a empresa e para o setor e, portanto, passamos do desconhecido para o conhecido novamente. Como eu referi, aqui a nível de projetos de ID, podemos estar a falar de desenvolvimento de novos produtos da empresa ou de novos processos produtivos para conseguirmos gerar aqui estes produtos dentro da empresa. E, portanto, há aqui 5 pontos fundamentais, portanto, identificar aqui o contexto inicial e o estado da problemática atual para perceber se já existe ou não aqui uma resposta ao problema identificado, qual é que é a motivação e o desafio técnico, portanto, qual é que é a incerteza que a empresa precisa de resolver, qual o trabalho sistemático que foi realizado e quais também os resultados alcançados e o conhecimento novo gerado. E no fim, qual é que é aqui a contribuição do projeto para a empresa ou mesmo a nível do setor, tanto nacional como internacional. Portanto, estes são os 5 pontos-chave. Um projeto de ID não tem de começar e terminar no mesmo ano, portanto, um projeto que tenha iniciado em 2025 não tem de ter uma conclusão também em 2025, pode ter aqui uma continuidade de 1, 2 ou vários anos, dependendo aqui também do setor e do grau de complexidade do projeto. Relativamente ao Patent Box, portanto, aqui este regime fiscal tem como objetivo dar aqui um benefício fiscal face aos rendimentos obtidos de direitos de autor e direitos de propriedade industrial e vem muito em continuidade do que é o trabalho de ID. Portanto, normalmente com o trabalho de ID surge até a criação de propriedade industrial, portanto, patentes, novos softwares que depois são cedidos a outras empresas e desses rendimentos nós poderemos ir buscar aqui algum benefício fiscal. Portanto, este regime fiscal tem aqui como objetivo fomentar a inovação e, portanto, é possível ir buscar até 85% do lucro tributável sobre estes rendimentos com a cessão dos vários ativos intangíveis que podem ser provenientes da ID, nomeadamente patentes, desenhos ou modelos industriais, direitos de autor de programas de computador, por exemplo, e estes ativos intangíveis, portanto, aqui há uma quantificação dos gastos internos e externos para os atingir e, portanto, perceber onde houve aqui investimento da empresa para conseguir atingir estas patentes, desenhos e de outros direitos de autor. E, portanto, funciona aqui a nível de funcionamento, portanto, funciona aqui portanto, fazermos aqui a parte da investigação e desenvolvimento para conseguirmos ter estes novos ativos intangíveis, há a cessão ou transmissão desta propriedade intelectual, portanto, há a exploração dos ativos intangíveis e, com isso, podemos ir buscar aqui um benefício por esta cessão. E este benefício é calculado através da seguinte forma, que tem em conta as despesas qualificáveis do ano fiscal, portanto 2025 neste caso, sobre as despesas totais, ou seja, o acumulativo de todos os anos, todas as despesas realizadas ao longo do tempo para conseguir atingir aquele ativo intangível, vezes o rendimento total que foi obtido em 2025, vezes 85%. E, portanto, acaba por ser aqui um benefício bastante interessante para empresas que tenham que gerem este tipo de ativos intangíveis.
A nível de despesas elegíveis, portanto, são semelhantes àquelas que eu apresentei para o CIFID, portanto, ativos fixos tangíveis adquiridos em Estado Novo, custo com o pessoal envolvido na ID, também despesas de funcionamento e contratação de atividades de ID. Estas despesas elegíveis são ainda majoradas em 30%, tendo como limite máximo o montante das despesas totais incorridas no desenvolvimento de todo o projeto, de onde resultou aqui o ativo intangível. A nível de rendimentos elegíveis, estamos a falar aqui de rendimentos que advenham aqui da cessão da propriedade intelectual, nomeadamente royalties, mais-valias derivadas da venda de um dos ativos qualificáveis, ou a utilização aqui da patente e da propriedade intelectual gerada. Relativamente ao REFAI, portanto, o REFAI é mais focado aqui na parte do apoio ao investimento e tem aqui como objetivo permitir às empresas ter um benefício fiscal, numa percentagem sobre ativos não correntes, tanto tangíveis como intangíveis, que tenham como objetivo incrementar aqui o investimento produtivo e a competitividade da empresa. Portanto, aqui a nível de redução à coleta pode ir até 50% para empresas com mais de 2 anos e até 100%, ou seja, deduzirem na totalidade aqui o benefício para empresas com menos de 2 anos. O benefício que não é deduzido no presente ano pode ficar em crédito fiscal durante 10 anos até ser deduzido na totalidade. Portanto, é acumulável e fica aqui em crédito. A nível das percentagens de benefício, portanto, isto depende da região de Portugal, portanto, em todas as regiões, exceto Algarve e a área metropolitana de Lisboa, temos aqui 30% de benefício para investimentos até 15 milhões de euros, 10% a partir desse valor, portanto, a partir de 15 milhões, e para as áreas de Algarve e a área metropolitana de Lisboa e algumas freguesias, portanto nem todas as freguesias destas áreas são abrangidas, 10% de benefício para os investimentos realizados nestas áreas. A nível de investimentos, estes devem ser relacionados com uma destas 4 vertentes, portanto a criação de novo estabelecimento, onde a empresa cria uma nova unidade económica num local ou região distinto de onde já atua, ter aqui o aumento da capacidade do estabelecimento já existente, ou seja, terem aqui um aumento do valor bruto de produção, que é normalmente onde se mede este aumento de capacidade, haver a diversificação da produção de um estabelecimento para produtos que não eram fabricados anteriormente, sendo que para estas aplicações relevantes devem excederem pelo menos 200% do valor líquido contabilístico dos ativos que são reutilizados, ou existir uma alteração fundamental do processo de produção global do estabelecimento. A nível de despesas elegíveis, novamente, ativos fixos tangíveis adquiridos em Estado Novo, e aqui inclui-se também a parte da construção, aquisição, reparação e ampliação de edifícios, muito aqui focado no que é tanto a criação de novo estabelecimento como aumento de capacidade produtiva, máquinas e equipamentos produtivos, incluindo o software necessário para o seu funcionamento, equipamentos informáticos e viaturas de transporte de mercadorias, se estas forem enquadráveis na atividade operacional da empresa. Adicionalmente, também estão aqui incluídos ativos intangíveis, patentes, licenças e outro know-how, e também os custos salariais decorrentes da criação de postos de trabalho com pessoal com habilitações literárias do nível 7, ou seja, mestrado, ou do nível 8, doutoramento. Relativamente aqui ao regime fiscal do incentivo à capitalização de empresas, o WISE, este corresponde à aplicação da taxa Euribor a 12 meses, que corresponde à média do período de tributação da empresa, e aqui é adicionado um spread de 2% ao montante de aumentos líquidos de capital próprios elegíveis. Em 2025, este benefício é aplicável a micro, a PME ou small mid caps, portanto as grandes empresas não estão incluídas, e em 2025 há aqui a taxa de incentivo de 50%.
O que é aqui considerado aumentos de capitais próprios elegíveis? Portanto, aqui entradas realizadas em dinheiro no âmbito da constituição da sociedade, aumentos de capital social, entradas em espécie realizadas no âmbito do aumento de capital social, que correspondem à conversão de créditos em capital, prémios de emissão de participação sociais, a aplicação de lucros passíveis de distribuição em resultados transitados, reservas ou no aumento de capital. O que é que se refere aqui aos aumentos líquidos de capital elegível, que é aqui que entra, portanto, aqui depois a majoração fiscal de 50%. Temos aqui a diferença entre os aumentos dos capitais próprios elegíveis, menos a saída em dinheiro ou de outras espécies a favor dos titulares de capital ou distribuição de reservas ou resultados transitados. Portanto, é nesta diferença que se aplica aos 50% de benefício fiscal. Há algumas limitações à aplicação deste benefício, portanto, apenas são considerados aumentos de capital elegíveis que se tenham iniciado a partir de janeiro de 2023. A dedução do lucro tributável não pode exceder para cada um dos períodos de tributação 4 milhões de euros ou 30% do resultado do EBITDA. E os valores de benefício apurado que excedam os limites previstos podem ser deduzidos em 5 anos posteriores. Portanto, o crédito que não for deduzido pode ficar aqui em crédito fiscal durante 5 anos. Relativamente ao regime fiscal de incentivo à valorização salarial, este tem como objetivo incrementar aqui a questão dos benefícios fiscais face aos encargos correspondentes aos aumentos salariais de trabalhadores com contratos sem termo, em que o aumento deve ser determinado pelos instrumentos de regulação coletiva do trabalho, concluído há menos de 3 anos. Portanto, aqui deve-se verificar um aumento salarial de pelo menos 5% face ao ano anterior, sendo o ano anterior, neste caso, 2024, e a remuneração do trabalhador deve ser superior ao salário mínimo nacional, que em 2025 estava nos 870 euros. O limite máximo por trabalhador corresponde a 4 vezes o salário mínimo nacional, que em 2025 correspondia a 3.480 euros. Portanto, relativamente aqui a esta fórmula de cálculo de aumento dos encargos anuais com aumento, portanto, temos aqui a diferença do aumento salarial entre, neste caso, 2025 e 2024, vezes os 14 meses pagos ao trabalhador, mais os encargos sociais, os encargos da segurança social, que normalmente estão aqui nos 23,75. Portanto, seguindo aqui este exemplo, se o trabalhador recebia 1.000 euros em 2024 e passou a receber 1.200 em 2025, teve aqui um acréscimo de 200 euros no seu salário, que corresponde a 5% do incremento, portanto cumpre com este requisito, e resulta em encargos anuais com aumento de 3.465 euros. Tendo em conta aqui este benefício fiscal, sendo aplicada a taxa de 50%, é possível deduzir sobre este valor de aumento do trabalhador um total de 1.732,5 euros. E, portanto, só para este trabalhador a empresa consegue buscar um benefício fiscal de 1.732 euros. Aqui, portanto, finalizo aqui a nossa apresentação, portanto, qualquer questão que tenham podem deixar na caixa dos comentários. Agradeço muito a vossa presença e um resto de um bom dia e de uma boa semana. Obrigada.